Olá, olá, amigos! Boa noite! Aqui no nosso projeto Overdose, agora vamos analisar o direito civil e o direito do consumidor. Mas antes disso, eu gostaria de passar um vídeo que eu trabalho muito com meus coaches, meus clientes de coach, para todos vocês. Um vídeo muito interessante, um vídeo motivacional, que com certeza vai mexer um pouco com vocês, porque mexeu comigo e ele trabalha um pouco de tudo que acontece na vida de um concurseiro, na vida de um OABeiro, vamos dizer assim. Vamos assistir esse vídeo, galera? There is nothing as powerful as a changed mind. You can change your hair, your clothing, your address, your spouse, your residence. But if you don't change your mind, the same experience will perpetuate itself over and over again, because everything outwardly changed, but nothing inwardly changed. If you want something out of life, if you want to change yourself, if you want to acquire something, if there's some goal that you want to reach, changing your behaviors, overcoming negative habits, it's challenging. It's hard. Most people go through life never discovering what their talents are. Most people never develop their talents. The only thing that's going to make you happy, my friend, in this year or any other, is to step up. It's to raise the standard. It's to discover what you're capable of and feel that incredible power of pushing through whatever's holding you. Something happens for you. If you look at somebody who's really successful and you think, wow, I mean, they're so amazing, they're such a genius, you got to dig underneath and you got to remember something. People are rewarded in public for what they've practiced for years in private. If you don't develop the courage to do that which has been given you to do, and you spend a lot of time going around trying to convince other people or trying to get their approval, what will happen is that you will lose your nerve. And other people will convince you that what you're doing doesn't have any value, and you'll give up on your dream. How much time do you have left? How much time do you have left? When you start thinking about that, we don't know. Most of us don't use the stuff that we have brought into the universe. Stop wasting valuable time. If you want something, you have got to be relentless. You've got to learn how to become resourceful. You've got to learn how to become creative. The power to hold on in spite of everything, the power to endure. This is the winner's quality. The hunger, the ability to face defeat again and again without giving up. This is a winner's quality. What this power is, I cannot say. All I know is that it exists, and it becomes available only when a man or a woman is in that state of mind in which he or she knows exactly what he or she wants and is fully determined not to quit until they find it. There's greatness in you, and you've got to learn how to tune out the critics outside and the critic inside. I'm going to harness my will, and I'm not going to let anything stop me. I deserve this. Most people give up on themselves easily. You know the human spirit is powerful. There's nothing as powerful. It's hard to kill the human spirit. You are unstoppable. Live your life with passion, with some drive. Most of us go through life with our brakes on.
holding back, decide that you're going to push yourself. You've got to focus on you. And as you convince you, as you sell yourself every day, you will begin to see a difference in the things that you're doing. Selling yourself on your ability to perform a job, to achieve a certain objective. Telling yourself every day, here I go again. And I got what it takes. This is my day, and nothing out here is going to stop me. Eu tenho certeza que domingo será o seu dia e nada vai te deter. Com certeza você será recompensado pelo que fez anos sozinho. Essa é a vida daquele que está fazendo OAB. Essa é a vida daquele que está fazendo um concurso público. A palavra-chave é o foco. O foco expande e você consegue aquilo que deseja. Lembre de sempre ter uma comunicação positiva na sua vida, porque tudo que você comunica positivamente irá virar uma crença positiva e o resultado será alcançado. É isso que eu digo para todos vocês. Esse é o segredo do sucesso, a felicidade, o sorriso no rosto e uma comunicação sempre positiva. Eu trato desse vídeo no meu canal no YouTube, que é o Coaching para Provas. Você pode me seguir pelo Instagram também, o Coaching para Provas. Eu sempre dou dicas de como fazer provas. E também no meu Instagram, o Cristiano Sobral. Estarei postando essa semana dicas de civil, consumidor. E eu já postei para vocês um cronograma dessa semana com as principais matérias que devem ser estudadas e os principais artigos, ok? Eu vou repostar hoje, depois da aula, o link no portal Exame de Ordem. E também você pode ver também o link no meu Facebook, no professor Cristiano Sobral. Então, no Cristiano Sobral, no IG Cristiano Sobral, eu vou postar o cronograma, os artigos de ética, os artigos de constitucional, os artigos de empresarial, ambiental, civil, aqueles artigos mais importantes para o seu certame que vai acontecer no domingo. Pois bem, vamos começar agora com o direito do consumidor. E antes tem tanta gente pedindo beijo. Queria mandar um beijo para a Dora, um beijão da Dora, um beijo para a galera de Pinheiros, muita gente aqui no vem Flavinha Bahia, Cristiane Dupré e finalizando a noite, processo penal com Ana Cristina Mendonça. Queria mandar também um beijo para a galera de Cuiabá que a gente teve esse final de semana, foi maravilhoso. Bom, em direito do consumidor, vamos lembrar um tema quente que sempre cai, que é a responsabilidade civil no CDC. Ela pode ocorrer por vício ou por fato. Lembre que vício é algo que trata sobre a impropriedade ou sobre a inadequação, recaindo sobre o próprio produto ou sobre o próprio serviço. O vício, para que você proponha uma ação, você tem que ter atenção para o artigo 26. Quando eu falo de vício, eu lembro que o vício decai. O vício decai, ok? Beleza? Em 30 dias ou 90 dias, você está lembrado disso? Agora, se o produto ou se o serviço me causou um problema, se ele me causou um problema, estou diante de fato. O fato, ele é prescricional. Se acontecer um dano que recaiu sobre a sua pessoa, caso você queira propor uma ação, você vai ter que analisar o artigo 27. São 5 anos prescricionais. Enquanto o vício decai, o fato prescreve. Lembre que vício é algo intrínseco, recai sobre o próprio produto ou sobre o próprio serviço. O fato é o chamado acidente de consumo, é o dano que recai sobre a pessoa do consumidor. Isso é algo de grande relevância dentro do mundo do Código de Defesa do Consumidor. Vamos lembrar aqui, meus amigos e minhas amigas, que outro tema de grande relevância dentro do direito do consumidor é o tema que trabalha com a inversão do CDC. Qual é o problema
Se ele me causou um problema, eu estou diante de fato. O fato, ele é prescricional. Se acontecer um dano que recaiu sobre a sua pessoa, caso você queira propor uma ação, você vai ter que analisar o artigo 27. São 5 anos prescricionais. Enquanto o vício decai, o fato prescreve. Lembre que vício é algo intrínseco, recai sobre o próprio produto ou sobre o próprio serviço. O fato é o chamado acidente de consumo, é o dano que recai sobre a pessoa do consumidor. Isso é algo de grande relevância dentro do mundo do Código de Defesa do Consumidor. Vamos lembrar aqui, meus amigos e minhas amigas, que outro tema de grande relevância dentro do direito do consumidor é o tema que trabalha com a inversão do ônus da prova. Mas, Cris, o que significa a inversão do ônus da prova no Código de Proteção e Defesa do Consumidor? Eu tenho duas são as modalidades no CDC. Quais são elas? Eu tenho a do artigo 6º, inciso 8º, recapitulando, artigo 6º, inciso 8º, que trabalha com a inversão op iudicis. Mas, Cris, o que essa inversão quer dizer? Vamos lá lembrar, a inversão op iudicis é aquela em que ocorre análise do critério subjetivo do julgador. É aquela que ocorre análise do critério subjetivo do julgador. Ou seja, o juiz pode inverter o ônus da prova. Ele não deve, ele pode. Ele pode inverter se houver verossimilhança das alegações ou o consumidor for hipossuficiente. Aí o juiz vai poder inverter. O que difere da inversão op lege. Cris, em que artigos essa inversão op lege se encontra? Por exemplo, o artigo 12, parágrafo 3º, inciso 2º. 12, parágrafo 3º, inciso 2º. 14, parágrafo 3º e o artigo 38. A inversão op lege é aquela em que não ocorre análise do critério subjetivo do julgador, ou seja, o juiz tem que inverter o ônus da prova. O juiz deve inverter o ônus da prova. Ok? Não há a escolha dele, ele tem que inverter. Esse é um direito básico destacado no artigo 6º e nos outros artigos que eu mencionei para vocês. Agora, falando sobre ainda direito básico, a necessidade de destacar para todos a ideia da prevenção e reparação dos danos. Está lá no artigo 6º, inciso 6º. O Código de Defesa do Consumidor, ele tem um caráter preventivo e um caráter repressivo, ok? Ele busca prevenir o vício e busca reparar o dano. Prevenir o dano e reparar o dano. Tudo bem? Mas que danos são esses? Vamos lembrar, então, um caráter preventivo e reparador. Prevenir e reparar o dano que o consumidor vier a sofrer. Mas que danos são esses? Nós temos o dano material ou patrimonial, que nós dividimos em lucros cessantes e danos emergentes. Vamos lembrar? O que é um dano emergente? Dano emergente é a perda no patrimônio já existente. Lucros cessantes, olha o nome. Lucro é algo futuro. Então, lucros cessantes é aquilo que a pessoa deixou de ganhar. Então, nesse dano material, nesse dano patrimonial, é preciso que você fique bastante atento. Agora, você tem o dano, esse moral. E o que seria o dano moral? A violação de um dos direitos da personalidade. Dos direitos da personalidade, ok? E aí até trabalhei com vocês na Super UTI algumas súmulas e venho recapitular elas com vocês. Todas do STJ, muita atenção, todas súmulas do STJ. Quais são elas? Rapidinho aí você de casa para revisar essa semana. 37, 227, 37, 227, 370, 385, 387, 388 e 403.
são súmulas de grande relevância acerca do tema dano moral, ok? Beleza? Então, atenção. Mas também pode cair uma questão vinculada ao direito do consumidor sobre o tema perda de uma chance, uma teoria francesa que surgiu denominada perte une chance, perda de uma chance. E o caso mais clássico, sempre trabalho ele em sala de aula com vocês, é o caso do show do milhão, o recurso especial 788-459 da Bahia, ok? Terra maravilhosa, 788-459 Bahia. Perda de uma chance é a perda de uma chance séria e real, ok? Aquele que perde uma chance, ele terá direito a reclamar tanto danos morais como danos materiais. E a sua atenção tem que ser máxima aí, ok? Você que chegou agora no nosso projeto Overdose, lembra vocês que estarei postando um cronograma com os artigos e as matérias para revisar essa semana, lá no meu IG, no Cristiano Sobral, e vou postar também no Coaching para Provas, ok? Passei um vídeo motivacional no início, tá? Para que vocês tenham essa motivação, porque vocês são capazes, vocês podem, ok? Se eu posso, por que você não pode? É claro que você pode. E esse é só um primeiro passo na sua vida, ok? Beleza. Bom, gente, um outro tema dentro do direito do consumidor é a proteção contratual. E quando eu falo de proteção contratual, eu trabalho a partir do artigo 46 da lei. Se você for analisar o artigo 46, de cara ele já trabalha com um princípio, que é o princípio da transparência máxima. O consumidor só fica vinculado ao cumprimento de um contrato se houver a transparência máxima do mesmo. Se não houver a transparência máxima do mesmo, o consumidor não fica vinculado ao cumprimento do contrato. Ok? Ele só fica vinculado ao cumprimento do contrato se houver a transparência máxima. Artigo 46, que é fruto da boa-fé objetiva. Mas, Cris, preste atenção. Se esse contrato for ambíguo, contraditório, obscuro, pessoal, nós devemos nos atentar à ideia do artigo 47. O princípio da interpretação mais favorável ao consumidor. Pouco importa a natureza do contrato, se é um contrato paritário, se é um contrato de adesão, nós teremos, fato, uma interpretação mais favorável ao consumidor. Um outro tema dentro da proteção contratual, e a gente agora vai correr, porque a gente está no projeto Overdose, é uma overdose de informações, ok? A gente vai lembrar do direito de arrependimento, você sabe, artigo 49 do CDC. Para as compras feitas fora do estabelecimento empresarial, ok? Internet, telefone, catálogo. Chegou na loja, não tem um produto? Eu vou lá olhar lá no computador. Beleza? Então, está sendo fora do estabelecimento empresarial, você não está tendo contato físico com a coisa? Não está tendo? Opa! Se não tiver o contato físico com a coisa, o que acontece? Você tem direito de refletir num prazo de 7 dias. Você não pode utilizar o produto, ok? Ou o serviço. É para você ficar refletindo, fico ou não fico, fico ou não fico, fico ou não fico. Então você pode exercer o seu arrependimento. Independente do produto ou do serviço ter qualquer tipo de vício. Pode estar lindo, maravilhoso, cheiroso, como você sempre sonhou, só que você não quer mais. Trata-se de um direito potestativo seu de exercício do arrependimento. Muita atenção para essa mega dica, galera, ok? Então, vale vocês, tá? Analisarem esse assunto. Vale vocês analisarem esse tema. Gente, cláusulas abusivas, vamos lembrar, elas são nulas de pleno direito. Nulas de pleno direito. Agora, é fato, e isso deve ser destacado para vocês, que podem elas ser conhecidas de ofício. Ok, mas tem uma súmula que eu considero uma bosta. Não deixa eu contar para ninguém não, tá? É uma bosta. A súmula de número 381.
381 do STJ. Queria mandar um abraço para a galera de Campo Belo, Minas Gerais, a Bianca aí, tá? Muita mensagem. Agora a gente está com 10.141 pessoas ao vivo, não é? E aí não para de descer, não consigo ler tudo, né, galera? Então, lembrando aí, você exercendo esse teu arrependimento, tá? Você já viu o 49, agora nas cláusulas abusivas, eu falei que elas podem ser conhecidas de ofício, mas tem uma súmula, 381, ok? 381, que diz que nos contratos bancários, o juiz não pode conhecer de ofício uma cláusula abusiva. Então, eu, como juiz, não posso conhecer uma cláusula abusiva no contrato bancário, STJ? De ofício? O STJ diz que não. Banco manda, juiz obedece. Infelizmente, essa ocorrência. Bom, galera, alguns pontos de direito do consumidor. Lembro que nesse cronograma, no Cristiano Sobral, lá no IG, vou postar no meu Facebook também. Vai lá e já curte Professor Cristiano Sobral, ok? Professor Cristiano Sobral. E no Instagram, Cristiano Sobral, eu vou postar com os artigos das matérias menores, tributário, empresarial, ética, tudo bem? Para vocês lerem até a data da prova, ok? Bom, vamos começar a trabalhar um pouquinho de direito civil. Um tema que eu sempre aposto em direito civil, da parte geral do direito civil, é o tema negócios jurídicos. Sim, e a partir da leitura do artigo 104 da lei, você percebe o que vem a ser o negócio jurídico. O negócio jurídico ele pode existir e não ser válido. Então, temos dentro do negócio jurídico os planos do negócio jurídico. Vamos ver aqui na tela rapidinho. Vamos imaginar que quando a gente fala de negócio jurídico, a gente fala do plano do negócio jurídico, plano de existência, o plano da validade e o plano da eficácia, ok? Plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia, ok? É muito, muito, muito importante mesmo essa análise de estudo para todos vocês, ok? Vale muito a sua atenção. Então, pode ser, por exemplo, aqui a gente vai trabalhar com a vontade, vai trabalhar com o agente, vai trabalhar com o objeto e vai trabalhar com a forma, ok? Aqui eu tenho os substantivos. Mas no plano da validade, esses substantivos ganham adjetivos. A vontade tem que ser livre, o agente tem que ser capaz, o objeto deve ser lícito, possível, determinado, a forma deve ser prescrita ou não defesa em lei. Regra do artigo 104. Se um absolutamente incapaz realiza um negócio jurídico, o negócio existe. Existe agente, então ele existe. Mas será que ele é válido? O agente não é capaz, então ele será inválido. Então cuidado com essas pegadinhas de prova. No plano da eficácia, nós temos os elementos acidentais do negócio jurídico. Quais são os elementos? Condição, termo e o quê? Encargo. Condição, termo e encargo. Dentro lá do plano da eficácia. Algo futuro, gente. Ok? Algo futuro dentro do plano da eficácia, muita atenção, algo futuro. Então, válido você analisar esses temas aí. Agora, olha só, algo que sempre aposto para a prova da OAB, ok? Sempre aposto, vou colocar até lá no meu IG, coaching para provas, muita atenção, tá? Que é o tema de vícios ou defeitos do negócio jurídico. Vícios ou defeitos do negócio jurídico. É mais certo do que você lá na prova, ok? Mais certo do que você lá na prova. Quando você trabalha com vícios ou defeitos do negócio jurídico, vamos lembrar, quais são os vícios de consentimento ou da vontade? Erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão, ok? Vícios de consentimento, erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. E vício social, Cris? Fraude contra credores. Cris, você não deixou de falar da simulação? Deixei, porque para o Código Civil a simulação não é mais vício social, é um vício, mas que não se encaixa como vício social e nem vício de consentimento.
Só você lembrar que a simulação é o único vício de nulidade absoluta. Todos os outros, o social, fraude contra credores, e os de consentimento, erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão, são vícios anuláveis. Então, simulação, nulo, todos os outros, anuláveis. E aí eu te pergunto, muita atenção, qual é o prazo para a propositura da ação diante de uma simulação? Qual é o prazo para a propositura da ação diante de uma simulação? Cris, não tem prazo. Claro que não tem prazo. Se é de nulidade absoluta, não se sujeita à prescrição e não se sujeita o quê? À decadência. Não se sujeita à prescrição, não se sujeita à decadência. Agora, para fraude contra credores, erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão, eu tenho que analisar o artigo 178. São quatro anos decadenciais para a propositura da ação, ok? 4 anos decadenciais, muita atenção para isso. Cris, não tem um lance que fala que quando o negócio jurídico é anulável, sem trazer o prazo para a anulabilidade, eu vou me valer de 2 anos? Isso mesmo, está lá no artigo 179. Quer ver um exemplo? O artigo 496. O artigo 496 diz que é anulável a venda de ascendente para descendente, mas não traz prazo para anulabilidade. Se não trouxe prazo para anulabilidade, eu vou me valer de 2 anos o quê? Decadenciais. Então, cuidado com esses artigos que eu mencionei, com esses temas que foram mencionados. Por exemplo, qual é a ação para que você ingresse na fraude contra credores? Pauliana ou revocatória, que é uma ação anulatória. Qual é o prazo para a propositura dela? 4 anos. Você não viu lá comigo no artigo 178? Então, muita atenção para essa dica, muita atenção para esse assunto, galera, ok? Para quem chegou agora, volto a dizer, lá no meu IG, Cristiano Sobral no Instagram e no Facebook, Professor Cristiano Sobral, eu irei postar o cronograma das matérias menores para você estudar até o sábado, ok? Até o sábado de tarde, porque de noite eu quero que você se divirta, que você crie criatividade na sua cabeça, saia com as pessoas que você gosta. É claro, para não encher a cara, lógico que não. Vai no teatro, vai no cinema, sai com o peguete, sai com a mulher, sai com quem você quiser, mas que desde que você se divirta, para a sua criatividade no dia seguinte estar muito boa, ok? Cronograma lá no Cristiano Sobral no Instagram e no Professor Cristiano Sobral dos artigos mais relevantes de ética empresarial, tributário, ambiental, botei civil, botei constitucional, daqueles artigos que sempre vem caindo na OAB. Aquela leitura final mesmo, galera. Isso pode garantir a sua aprovação. Me segue lá no Instagram e no Face. Pois bem, vamos trabalhar agora um tema que eu não trabalhei no projeto Super UTI, tá? Que é o tema de evicção. Tá lembrado o que é isso? Lá nos artigos 447 do Código Civil ao 457. São 10 artigos. Vamos lembrar o que é evicção? Vamos lá, no Gusbed. Pá! Então, evicção nada mais é do que perda. Perda do bem. Isso. Perda do bem móvel ou imóvel, por força de sentença ou apreensão administrativa. Deixa eu tomar uma água. Então, evicção se dá a perda do bem por força de sentença ou apreensão administrativa. Gente, cuidado, a evicção ela só ocorre nos contratos onerosos e haverá de se falar em evicção se houver arrematação de um bem em asta pública. Isso está lá no artigo 447. Se a pessoa adquiriu um bem alheio ou objeto de litígio, não caberá ela demandar pela evicção. Está no artigo 457 esse tema. Lembrem da evicção. Um outro tema que eu reputo de grande importância lá na teoria geral dos contratos são os vícios redibitórios. Tá lembrado?
E o que é vício redibitório? É um vício oculto. O que faz? O que se faz? O que fazer diante de um vício oculto? Você vai propor as ações mais gostosas do Brasil, as ações edilícias, ou exemplo ridículo, mas vamos lá, edilícias ações estão no 442. 442. Quais são as ações edilícias, Cris? Vem aqui comigo na tela. Então, as ações edilícias, elas dividem-se em redibitória e a ação o que? Estimatória, ou também denominada de quantis minores. Anota esse nome aí. Quantis minores. Atentem-se. Ação que destaco como redibitória e ação estimatória. É um tema que reputo de grande relevância para o estudo de todos vocês, ok? Muito importante mesmo, tá? Então, a ação redibitória é aquela que visa redibir, extinguir, resolver. A ação estimatória ou quanti minores é aquela que visa um abatimento. Cuidado com os prazos, ok? Olha aí os prazos. Artigo 445 do Código Civil. Então, lá no artigo 445 do Código Civil, repito, artigo 445 do Código Civil, você vai se atentar para um assunto que destaco para vocês todos, ok? Que são os prazos das ações edilícias. Vamos pular o tema? Eu vou deixar, ó, família e sucessões, eu vou deixar para o último treino, ok? Que vocês vão ter na sexta. Eu acho que é sexta-feira o último treino. Alguém sabe confirmar? Tá? Eu acho que é sexta-feira o projeto último treino. Você vai ver aí no Complexo de Ensino Renato Saraiva. Eu vou deixar família e sucessões para falar lá com vocês. Tudo bem? Bom, vamos lembrar da responsabilidade civil? Um tema que muito cai dentro da responsabilidade civil é a do artigo 932, 933 e 934 do Código, ok? 932, 933 e 934. Isso é muito importante para o estudo de vocês, ok? Beleza? Isso é muito, mas muito importante mesmo, esse tema sobre o artigo 932. Aqui nós temos 5 incisos. 1, 2, 3, 4 e 5. Fala da responsabilidade civil dos pais, do tutor, do curador, do empregador, do hotel, hospedaria, onde se albergue por dinheiro e aqueles que oferem produtos advindos do crime. Mas como esses membros do artigo 932 eles respondem? Muita atenção, o artigo 933 fala que respondem independente de culpa, ou seja, a responsabilidade civil será uma responsabilidade civil de natureza, objetiva, aquela que independe da existência de culpa, responsabilidade civil objetiva. Então, vem aqui comigo. Muita atenção. Então, gente, cabe ação de regresso nos termos do artigo 932, ok? 932 cabe o direito de regresso? Sim ou não? Sim, é cabível o direito de regresso, porque o artigo 934 diz: aquele que indenizar um fato de outrem terá direito de reaver o que houver pago. O que é isso, gente? Direito de regresso. Só que a lei manda um salvo, salvo se for ascendente ou descendente seu, relativamente incapaz aí, como diz a parte do artigo 934. Aquele que indenizar o fato de outrem terá direito de reaver o que houver pago, salvo se o descendente for absolutamente, ou relativamente incapaz. Então, dentro da hipótese, volta na tela, dentro da hipótese do artigo 934, que é o direito de regresso, não cabe
somente no artigo 932.1 do Código Civil. Então, não será possível, não será cabível a regra do regresso no artigo 932.1. Jamais os pais terão direito de regresso em face dos filhos. Jamais. Jamais. Tudo bem? Muito importante isso. Mas, Cris, o incapaz pode responder civilmente? Olha, atenção a essa excelente pergunta. O incapaz responde civilmente? Sim ou não? Olha, atenção para o artigo 928. Ele diz o incapaz. Lá no artigo 928, ele diz o incapaz. Não diz que incapaz, se é o incapaz relativo ou se é incapaz absoluto. E não cabe a você ficar interpretando se é absoluto ou se é relativo. Não cabe, ok? Não cabe. Então, tanto incapaz absoluto como incapaz relativo respondem civilmente, ok? Muita atenção para essa super dica. Gente, um tema mega importante é esse aqui, ó. Vem comigo na tela. Ó, o tema posse, ok? Posse. Está lá no 1196 e vamos lembrar, quem é possuidor? Quem é possuidor? Todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de um dos poderes inerentes à propriedade. Que poderes inerentes à propriedade são esses? Estão no 1228, o chamado grude. O que é grude, Cris? Gozar, reaver, usar e dispor. O grude, então, significa o gozar, o reaver, usar e dispor. Gozar, reaver, usar e dispor. Muita atenção para essa dica aí, ok? Bom, eu não posso confundir o possuidor com o chamado fâmulo da posse. Quem é o fâmulo da posse, gente? Está lá no 1198. É o detentor. Eu não posso confundir um com o outro. Detentor não tem posse. O detentor, ele tem detenção. Ele não tem posse. Ele tem detenção. Então, muita atenção. Por exemplo, o detentor, ele não pode propor uma ação possessória. Não pode, porque ele não tem posse. Ok? Agora, tanto o possuidor como o detentor podem se valer do uso da força própria para defender a posse. Ok, Paula? Jebe direto, pode trocar porrada à vontade com as pessoas que quiserem invadir? Pode, desde que se faça uma legítima defesa, ela seja razoável. Agora, um tema muito relevante para o seu estudo são os efeitos da posse. E um dos efeitos da posse, primeiro efeito, é a proteção possessória. Bom, e aí você tem o desforço imediato, está lá no artigo 1210, parágrafo 1º, e você tem o uso dos interditos possessórios. O que são interditos possessórios? As ações possessórias. E aí você tem que ver o 1210 caput. Mas não basta só estudar o 1210 caput do Código Civil. Tem que estudar os artigos 920 e seguintes do CPC, as chamadas ações possessórias. Vamos lembrar? Eu vou propor a reintegração de posse no caso de esbulho. Eu vou propor a manutenção de posse no caso de turbação. E eu vou propor um interdito proibitório no caso de ameaça de turbação ou ameaça de esbulho. Ok? Beleza? Bom, vou deixar os artigos para vocês. Estamos finalizando aqui o nosso encontro. Vou deixar aqui na tela. Vem aqui comigo, ó, no meu IG, que é o Cristiano Sobral. Lá eu vou deixar o cronograma de estudos ou no coaching para provas, ok? Coaching para provas. Aqui vai ser o cronograma da semana, gente, ok? Com os artigos mais relevantes. Eu queria dizer para todos vocês que em breve eu vou encontrar todos na nossa segunda fase. E se você optou